Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Na tua live você comentou que você apresenta para os investidores os pontos do planejamento estratégico. Eu gostaria de fazer em cima disso duas perguntas para ti. Primeiro, onde você busca inspiração para isso e aonde que você conseguiu o aprendizado para essa inspiração? Obrigado. Rapidamente, só para fundamentar minha pergunta, ela parte do pressuposto de que aquelas informações palpáveis, como tecnologia da informação, ferramentas, métodos, metodologias, e isso está disponível para qualquer diretor, qualquer gestor, qualquer dono de empresa. O investidor, por sua vez, ele dá o dinheiro e ele não quer saber disso, né? Mas na tua live eu percebi assim que você fala isso com muita facilidade. Então, aonde que você aprendeu a buscar os pontos relevantes para se montar um planejamento estratégico na empresa? Olá a todos, obrigado pela pergunta, Cláudio. Essa é uma pergunta simples, mas bastante poderosa, viu? Dá uma pauta para um outro encontro, hein? Eu vou tentar ser breve aqui, focar nos pontos que eu considero como base na trajetória, tá bom? Bom, ao longo da minha carreira eu me dediquei e ainda me dedico muito aos estudos. E não somente nas áreas técnicas, como você citou, né? A gente encontra isso com facilidade dentro do mercado e qualquer diretor ou qualquer gestor pode ter isso daí, né? Tem acesso a isso de uma maneira bastante simples. Dentro dos meus estudos, e confesso que não são poucas horas, são muitas horas mesmo. Eu já cheguei no início da carreira a ler um livro por semana, e não é só a leitura, né? Mas é a leitura, o entendimento da leitura, e na maioria das vezes tentar implantar pelo menos alguma coisinha do aprendizado na nossa rotina do dia a dia, né? Mas eu busco aí uma ampla diversidade, né? Então eu não me atento só à parte técnica, não me atento só à parte do meu segmento, do meu trabalho do dia a dia. Então eu tenho uma amplitude muito grande aí dentro dessa diversidade, né? Eu sou bastante eclético nisso. E com isso, lógico, com essas leituras, né, ao longo de todo esse período, né, são muitos anos também, isso fez com que eu criasse um amplo repertório, né? Lógico, que facilita a minha visão do desdobramento, dos planejamentos e que me dá, né, uma amplitude aí no pensamento de como eu gostaria de ver a empresa lá na frente. E isso me traz também um desprendimento, né, de não pensar nas limitações, nos processos e na equipe a qual eu lidero hoje, né? Isso eu enxergo aí que facilita bastante, né? Mas esse pensamento fora da caixinha, né, esse desprendimento, ele não é simples, tá? É bastante complexo, principalmente no início, e ele exige, né, esse repertório e, como eu disse, né, todo esse desprendimento, mas eu posso dizer que o resultado é fantástico, é muito gratificante mesmo. E eu posso dizer também que um dos fatores, né, que contribuiu, né, para tudo isso, né, é entender que o erro faz parte do aprendizado e que quando ocorre, e ele vai ocorrer, né, a única coisa que eu preciso é ser ágil para tomar as decisões e ajustar a rota. Então isso tira um peso muito grande, né, das costas, esse desprendimento e esse entendimento de que as coisas têm que ser simples, elas têm que atender às normas e ela tem que atender às nossas necessidades, né? Então isso aí facilita muito para que a gente consiga montar, né, todo esse desdobramento, pensar lá na frente, ter esse desapego, né, esse desprendimento de tudo, né? Um dos pontos, né, que eu enxergo também que contribui é a ousadia, né? Com base em tudo isso que a gente tem, como eu tenho essa visão e eu consigo desconectar de tudo isso, é, isso faz com que a visão de longo prazo seja ousada, né? E eu também consigo ter um modelo mental de como conectar tudo isso para chegar lá.
E isso me traz muita segurança nos desafios, né? Me traz muita leveza, muita segurança para tomar as decisões e visualizar lá na frente que é possível alcançar, tá bom? Como eu disse, é um tema bastante amplo, né? Uma perguntinha simples, mas muito poderosa. A gente poderia debater várias coisas, mas eu fico aí aberto, né, a qualquer outro questionamento que vocês queiram, tá bom? Um grande abraço a todos aí, muito obrigado, valeu. Olá, Ricardo e demais diretores, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que vocês vão ouvir, né? Eu tenho diversos pontos aqui, vou aproveitar que não estão fazendo muita pergunta, então vamos aprofundar em algumas coisas que a gente falou no nosso benchmarking. O tema que eu gostaria de que você falasse um pouco mais é a governança corporativa. E aos diretores demais que estão ouvindo, de pequena empresa, média, às vezes você pensa assim, governança corporativa, Ragonha, eu sou empresa pequena, o que isso tem a ver? Então, assim, ó, ouve o que ele vai falar, eu nem sei o que ele vai falar, mas eu vou fazer algumas perguntas que vão direcionar para ideias de como você fazer a gestão da sua empresa. Você pode não ter uma governança corporativa, mas os procedimentos que ele vai falar pode ser que aproveite para você usar na pequena e média empresa. Desde ter conselheiros ou mesmo procedimentos de planejamento e acompanhamento da gestão da empresa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir os áudios, tá, Ricardo? Para não... São 3, 4 perguntas curtas. Eu vou falar em áudio separado para que você possa responder uma por vez e aí não atropele, né? Fica mais didático para você. Ouve uma, responde, ouve a outra, responde, enfim, aí o podcast aqui vai ficar em sequência, tá bom? Vamos lá. Ricardo, a primeira pergunta é o seguinte: quais são os objetivos da governança corporativa, né? Para que a gente lembre aí do que a gente vai falar. A segunda pergunta é: quem são os membros, de onde eles vêm, né? Na governança corporativa. Tem gente de fora, são investidores, quem são os membros dessa governança e de onde eles vêm? A outra pergunta é: quais as rotinas que esse pessoal da governança faz? O que é? Todo começo de ano, final de ano, meio de ano, cada 3 meses? O que é feito como rotina periódica, né? Dentro desse processo de governança. E a outra coisa é quando eles atuam fora das rotinas, né? Quando tem uma urgência, quando tem alguma coisa fora de rotina que eles são chamados, né, que não é rotineiro, né? Enfim, é isso. Aí depois a gente continua a conversa aqui. Obrigado, Ricardo. Olá a todos, Agonha, obrigado pela pergunta. Eu vou respondendo aqui devagar, eu vou escutando uma e vou respondendo aqui, tá joia? Bom, eu acho que antes de tudo eu gostaria de deixar citado aqui, né, que a governança é para todos os tipos de empresa, tá? Pequenininha, média, grande, tudo depende muito da estrutura que a gente vai implantar ou que se quer implantar, né? E são várias fases e várias etapas. Você pode montar ela bastante completa e você pode montar parte dela e ir estruturando ela conforme o tempo, né? Então, acho que uma das coisas aí que a gente tem que eliminar, né, e propagar é que ela serve para todos os tipos de empresas aí, pode ser até pequenininha, desde a fundação já pode se implantar a governança corporativa, né? O IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele denomina, né, que a governança é o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os sócios, o conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, né, e demais partes interessadas. Isso aqui, ele cita, né, que tem todo esse envolvimento, então são as regras, né, a governança são as regras do desenvolvimento e de como vai ser conduzido tudo isso, né? Faz uma análise de risco muito forte e não necessariamente precisa ser um controle de administração. Eu vou responder no outro questionamento que tem aqui, quais são os tipos, tá? E são por 4 pilares aí, transparência, equidade ou accountability e a responsabilidade corporativa.
na Vancil, como eu citei para vocês, a gente implantou porque eu queria uma perenidade. Então, eu queria um senso de organização da empresa, né, uma regra geral, vamos dizer assim, uma visão ampla de tudo e a gente busca a perenidade do nosso negócio, né? Então, foi por isso. E eu acho que a gente deixar aqui também, que eu acho que é importante, o que não é governança, né? Porque somente um conselho não é governança, né? Ou também não é apenas falar sobre gestão, ou apenas que é para grandes corporações, ou que é um pacote fechado. A governança ela é ajustada para o tamanho de empresa, para o propósito que se quer, enfim, é um tema bastante amplo também, mas em suma, né, eu acho que é importante deixar claro que serve para todas as empresas e que ela é que dita as regras, né, para que possa ser caminhando aí a estrutura da empresa, que para a gente possa pensar em todos os pontos, alinhar todos eles, deixar como uma regra única e deixar a perenidade da empresa. Vamos para a segunda pergunta aqui, né? Então, a governança ela pode ser constituída de um modelo de conselho consultivo ou de conselho de administração, né? O mais comum aí para as empresas, grandes corporações, as SAs, é obrigatório ter um conselho de administração, mas hoje está sendo muito difundido aqui no Brasil também, como um modelo de conselho consultivo, né? E é isso que faz a grande diferença, né? Porque ele não precisa, e normalmente não é interessante que seja um colaborador da própria empresa, né? E é melhor que sejam membros independentes, né? Como é um grupo multifuncional, é bom que se, quando escolha, né, as pessoas para participar aí do conselho, e pode ser esse consultivo, sem problema algum, você escolha com determinadas características, né? Então você pode escolher uma pessoa com uma boa formação estratégica, uma pessoa com boa formação jurídica, uma com uma boa formação de contabilidade, né, financeira, enfim, você vai buscando aí de acordo com as suas necessidades. O próprio IBGC ele fala em três, né, no mínimo três, no máximo 11, né, números ímpares, porque às vezes se tiver que ter alguma votação, ele cita muito mais isso para conselho de administração, mas no consultivo pode ser, né, 3 a 5, três eu acho que é muito pouquinho, mas serve também, tá? Agora 5 eu acho que é um número bastante interessante já, e hoje, né, para até confirmar, né, que as pequenas empresas também podem ter tudo isso, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas vai custar muito caro isso, né? E na realidade hoje tem muito conselheiro pro bono também, tá? Esse modelo é bastante utilizado em startups e o pessoal monta um conselho ali e às vezes dentro das startups, às vezes você faz ali, faz parte do conselho e você ganha um percentual do negócio lá na frente, se der certo. Outros, você faz um pro bono por um período e depois você começa a fazer a cobrança. Enfim, tem várias maneiras de negociar tudo isso, tá? Então, você pode também pagar esses conselhos tanto de uma forma mensal quanto de uma forma por reunião também, tá? Então, mesmo o conselho fechado, né, já com elementos determinados, você pode também buscar, não, neste tema eu precisaria de um conselheiro diferente dentro da nossa reunião. E aí puxa um conselheiro independente para citar uma situação lá e definir alguma coisa nesse sentido. Então, fica bastante interessante, mas o conselho pode ser consultivo, pode ser de administração, pode ser, né, um membro, um colaborador e pode ser independente também, sem problema algum, e pode ser um misto, né, que eu acho que é o mais comum. Você tem alguns membros que são da própria empresa e você tem alguns membros também que são de fora. O pessoal indica ser de fora porque vem com uma visão diferente e aí não vai querer acompanhar a rotina, né? Que eu acho que é a grande diferença, né? Porque a governança ela não trata da rotina diária da empresa, né? Ela trata da estratégia, né? Da visão de futuro e dos riscos, enfim, de todas as regras aí que regem, né, o sistema como um todo, tá?
Na Vancil, para vocês terem uma ideia, nós temos 5, né, conselheiros. O nosso conselho lá formado é consultivo. A gente começou pequenininho com 3, hoje temos 5. São todos independentes e no nosso caso lá a gente paga eles. E eu posso dizer assim por experiência própria que é um negócio assim que levou a empresa para um patamar bastante diferente, porque eles monitoram tudo o que está acontecendo e a gente questiona, lógico, a decisão é da empresa, né, por ser um conselho consultivo, mas eles questionam e eles enxergam, como eles não estão no dia a dia, eles facilitam muito, né, e como, lógico, são especialistas de algumas áreas, eles trazem muita informação, a gente discute bastante coisa, tem sido muito proveitoso. Eu, assim, indico bastante mesmo para que todo mundo coloque uma estrutura de governança, né? É muito, 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 muito positivo mesmo. Bom, aqui respondendo a terceira pergunta, eu acho que antes de falar sobre a rotina, eu acho que é importante para as pessoas que querem colocar, né, já para entender o que deve se esperar, né, de um conselheiro, né. Então, o conselheiro ele deve conhecer as regras, conhecer as políticas e, se não tiver, ele deve ajudar nessa construção, né, desses dois pilares aí, né, regras e políticas, e também de qualquer outro modelo que precise ser trabalhado, tá? Um conselheiro ele deve servir ao propósito do negócio, né, participar das agendas, ter uma comunicação bastante aberta e constantemente fazer o follow-up também de tudo isso, tá? Os comportamentos-chave dele é ser uma ponte para outros, né, networks, ele também ser um educador, que ele esteja bastante conectado, né, com tudo e sempre atualizado, tá? Então, quando os membros entram, né, e começam a criação, né, então o pessoal todo deve fazer uma análise situacional, né, entender qual é o momento do negócio, depois faz a definição de uma rotina, porque não tem um modelo específico, né? Então você tem que estabelecer uma rotina, você pode fazer toda semana, você pode fazer todo mês, você pode fazer a cada 3 meses, você pode fazer a cada semestre, enfim, você define. Mas o que é mais comum, assim, né, para as grandes corporações é de 3 em 3 meses. Para empresas que precisam de algumas respostas, de algumas definições constantes, aí mensal, né? Dentro da Vancy, eu posso dizer para vocês que eu faço mensal com a equipe, né, a direção, então eles apresentam todos os KPIs, né, eles apresentam todos os planos, tem uma reunião, né, que a gente chama de reunião de análise crítica, mas comigo, tá, eles fazem toda semana. Então, toda semana eu faço uma reunião com eles para a gente definir algumas coisas. Como a gente tem muito documento e a gente revisou tudo e está revisando e a gente está estruturando, né? Então, a gente tem uma reunião semanal para acelerar o processo, tá? E depois, né, lógico, depois da definição da rotina, aí faz a definição dos planos de ação e quais são as priorizações dos assuntos a serem tratados. E depois aí faz um follow-up, o feedback e a medição. Então essa é a rotina que a gente tem ali com eles, né? Para que a gente possa trabalhar. Tem pessoas também que fazem quinzenal, enfim, né? Como eu citei aí, é bastante, vamos dizer assim, é bastante personalizado, vamos dizer assim, né? Cada um tem que ver a sua própria necessidade, quais são os pontos importantes a serem tratados e fazer o acompanhamento. Boa noite a todos. Bom, aqui na última pergunta, pode sim existir essa situação de você trazer eles fora da rotina. Então, por exemplo, eu defini que seja mensal, mas aconteceu alguma coisa dentro da empresa e eu preciso reunir o conselho para poder tomar uma decisão ou para ser orientado a tomar uma decisão, né? No caso do conselho consultivo, você pode requerer uma reunião extraordinária, né? Então, é muito comum isso também, né? Então, vamos supor,
Bom, meu plano aqui é trimestral, ou meu plano aqui com eles é mensal, né? O trimestral, como eu falei para vocês, de grandes empresas, é mais porque é só prestação de contas, né? Eles definem pequenas, grandes coisas, né? As coisas do dia a dia eles não participam. Quando é um conselho consultivo de uma empresa menor, a gente acaba se envolvendo com muita coisa. E às vezes acontece, por exemplo, aconteceu uma fiscalização, aconteceu alguma coisa e a gente precisa tomar alguma decisão, alguma atitude, alguma coisa, aí a gente chama o conselho, né? Que tem os especialistas lá e a gente toma uma, né, faz a orientação, fecha todos os pontos, faz análise de riscos por todos os ângulos, toma uma decisão e, né, põe para caminhar. Então, você pode, né, ter sim, com certeza, sessões extraordinárias com pontos específicos e como eu citei em algum dos áudios anteriores aí, mas você também pode buscar um especialista específico para aquela situação, naquele conselho. Ou mesmo dentro da rotina, tem uma área X lá que a gente precisa entender melhor e a gente precisa tomar precisa definir um plano de trabalho para alguma área que está ruim ou que não está legal. Então a gente pode fazer uma sessão extra e chamar essa pessoa também, esse colaborador, só para comunicar ali, falar sobre o que é que está acontecendo ali, para que a gente possa enxergar e definir um plano de trabalho também, tá? Estou à disposição aí para qualquer outras coisas. É um assunto muito importante esse de governança, né? Eu acho que reforço aqui a questão da desmistificação e que vale muito a pena. É muito positivo, o resultado é muito positivo. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Ricardo, obrigado por compartilhar tanto conteúdo, né? As perguntas também muito inteligentes. E sabe o que eu penso assim, Ricardo? Não sei se é para isso também, Ragonha, se eu posso fazer isso, porque é como se fosse uma resposta ali do Ricardo de cima, mas na minha realidade, que é uma empresa que ela saiu do pequeno, está no médio e já está visando o grande porte, eu não tenho MBA, por exemplo, mas sempre estudei gestão, sempre estudei técnica e tudo mais, e sempre fui assessorado, consultado, né? Sempre tive como consultar consultores, né, da empresa. Depois de um tempo de conseguir quebrar o gelo com os meus pais, comecei a ter um consultor na parte comercial, que me acompanha até hoje, na produção, que já fez vários projetos pontuais, e às vezes também a gente chama ele que precisa de algum desafio que surgiu ali. Tem consultor hoje da parte de marketing, para ajudar a coordenar tudo que é aquilo. E, resumindo, hoje eu estou avançando para trazer agora este conselho, eu montar o conselho como realmente é. Não é mais o consultor, mas a gente pode imaginar assim, quando é uma empresa menor, né? Ó, quem que é o meu conselho? São os meus consultores, né? Tem a mesma visão, a mesma ideia que você falou de tudo que é os seus conselheiros, no caso, né? Até o cronograma de rotina é o mesmo, junto com os consultores. E, e agora eu vou montar o meu conselho também. Eu estou nessa, eu tenho aí um tempinho aí para construir o nosso conselho também. Para quê? Estou mirando a questão de perenidade, todo mundo ter conhecimento, trazer também meus pais mais para dentro da empresa e ter o conhecimento ali do que está acontecendo na empresa. Eles perderam o tato do negócio. Trazer a minha irmã, que pode vir um dia entrar dentro da empresa e não entender nada e dar maior problema na minha vida também, é um risco que eu corro, a empresa pode correr lá na frente, e já quero colocar ela pelo menos para entender o que a gente está fazendo, né, que depois se torna mais fácil uma conversa, e é isso, vamos que vamos. Depois mando minhas perguntas aqui, eu tenho várias aqui. Ricardo, nos 42 minutos ali da live, você citou que contrata pessoas melhores que você. Eu anotei aqui, né? Eu gostaria de saber como que é o processo de recrutamento e seleção seu lá da Vancil, como que é todo esse procedimento com RH, passa por onde, até talvez uma questão de integração, numa cidade que tem 30 mil habitantes, né? Que deve ser escasso, a mão de obra, com certeza, e como é que você faz isso? E se o seu turnover é muito alto, né? Como que funciona isso aí?
Você tem algum organograma dos seus níveis G1, G2, G3, G5, G4, G5, e que possa talvez compartilhar com a gente? Eu também estou montando o nosso organograma da empresa e fazendo de uma maneira diferente. Depois, quando eu puder compartilhar, eu envio aqui também. Mas tem algum organograma assim, da Vancil? No 1 minuto e 25, você cita questões de pagamento da empresa, né? E eu anotei aqui. Quem que aprova os pagamentos de conta na Vancil? Como que funciona isso? De uma maneira que não haja furo ou corrupção, né? Tem procedimentos, tem processo, tem software, mas como que realmente faz isso, né? E é porque é uma grande preocupação minha de como que os nossos colaboradores gastam o dinheiro da empresa, entendeu? A gente está chegando num momento de autonomia e eu não sei realmente se eles estão gastando do melhor jeito, fazendo os melhores orçamentos. E como é que você vê isso em um fluxo tão grande, entendeu? De informação. E última pergunta aqui, Ricardo, quando que foi essa troca de chavinha de você sair do operacional e ter um olhar da gestão como um todo mesmo? Como que foi isso em relação a você e em relação aos colaboradores que estavam ali naquela cultura, que precisa dar uma mexidona em todo mundo e o choque de mudança, né, muito doído. Como é que foi isso para você e para a equipe, para todo mundo da empresa? Ricardo, obrigado pela explicação. Ainda sobre o conselho consultivo, eu fiquei numa dúvida. Você falou da rotina semanal, lembrando, a rotina de acompanhamento dos projetos estratégicos da gestão da empresa. Você falou que tem uma rotina mensal e uma semanal. Até onde eu entendi, participa a alta diretoria. E aí você falou que o conselho também participa, isso é o que eu não entendi. O conselho também participa dessa rotina mensal e da semanal? De quais rotinas o conselho, não a alta diretoria? Ou os gestores, eu acho que são G4, né? O conselho participa exatamente de quais rotinas? Pessoal, aproveitando o tema, eu gostaria de já fazer um convite, já que o tema ficou bem interessante aqui, sobre a questão de conselho administrativo consultivo. Eu gostaria de fazer um convite para vocês que queiram experimentar um pouco disso. A gente já fez algumas atividades aqui no Clube dos Gestores. E para vocês que gostariam de experimentar um pouco, de ter uma visão de fora, avaliando e dando sugestões, conhecimento sobre a sua empresa, né, do que ela pode fazer, como pode fazer para se desenvolver, você me procure, que a gente tem aí uma atividade no clube que é para isso, onde você pode ter o tema que você gostaria de saber a opinião de pessoas que têm conhecimento sobre aquilo, ou mesmo se você não tem o tema, mas gostaria de ter uma visão geral sobre a empresa, e aí a gente sugere alguns temas, alguns assuntos que seria interessante você ouvir e discutir com um conselho, tá? Então, quem quiser experimentar essa atividade, me procura, a gente já fez, o pessoal gostou bastante e nós estamos reiniciando isso. Agora com o final de ano, talvez a gente planeje quem tiver interesse para fazer em janeiro, tá bom? E aí você também que gostaria de ser conselheiro, de ajudar outras empresas, aí a gente está unindo as duas pontas. Também me procura porque a gente vai pegar quem está precisando, quem está querendo, com quem está já se oferecendo, tá? É muito bacana. Eu recomendo assim muito, tá? É o que o Ricardo aí falou, a visão de fora, né? Tira a gente da caixinha, tira a gente do conforto. Como também o Rafael falou com consultores, isso também acontece. Então, fica o convite aí para vocês, me chama aí no WhatsApp, clica aí no meu nome e manda mensagem que a gente já vai cadastrando e providenciando as atividades para quem deseja. Um abraço. Olá a todos, tudo bem? Ô Rafael, que bom falar contigo, que bom te encontrar por aqui também. Com certeza, o que você disse faz bastante sentido, né? Você pode considerar o pessoal do conselho ali, né? Os consultores. A única diferença é que e é muito importante que tenha esses consultores, porque eles
eles aceleram, né, o processo nosso de solução, né, dos problemas. Então é bastante importante isso. A única diferença do consultor para o conselho é que no conselho é discutido com todo mundo junto, então cada um tem o seu ponto de vista daquele próprio assunto, né? Então isso você vai vivenciar isso, você vai ver que cria uma dinâmica bastante interessante, com pontos de vista bastante diferentes e o plano sai um pouco mais robusto. Mas o primeiro passo aí pode ser dado como você disse também, e é muito, muito, muito. Eu tenho certeza que você colheu bons resultados aí, ótimos resultados com a questão dos consultores. Eles aceleram demais, né, o potencial e a chegada, né, no final da solução aí. Vamos lá para a primeira pergunta aí, Rafael. Bom, nosso turnover não é alto, nosso turnover é baixo. A nossa cidade é uma cidade pequena, né, com 30 e pouquinhos mil habitantes, mas muitos profissionais a gente traz de fora e muitos profissionais também vão para Descalvado porque lá nós temos grandes empresas, né? Lá, para quem é do ramo pet, né, ou conhece, tem algum bicho em casa, provavelmente deve conhecer a Royal Canin, que é uma empresa da Mars. E uma outra empresa também que é muito forte, que hoje ela troca tanto de nome que é até difícil, né? Mas hoje ela chama ADM, que já foi em Vivo, que já foi Socil, é uma empresa também de nutrição animal muito forte no mundo, né? Então, são empresas que têm profissionais bastante qualificados também. E fora isso, tem uma líder mundial também de palatabilizantes, enfim, tem empresas bastante robustas lá. E para a gente conseguir, né, contratar pessoas melhores, né, do que a gente, esse é o conceito, né, obviamente, nós criamos um setor de gestão de pessoas, o que foi um divisor de águas para a Bansil, e esse setor de gestão de pessoas foi capacitado, né, foi acompanhado aí durante um ano por uma equipe também, para treiná-los e desenvolvê-los. Então, hoje o processo de seleção é bastante robusto também da nossa parte lá, e a decisão da contratação nunca é de uma pessoa só, nunca é só da gestão de pessoas e nunca é só do líder. Então aí eles entram num consenso para a contratação. Então isso ajudou muito. Uma das dicas que eu dou aí para melhoria, até de conexão, de entendimento, que facilitou muito a nossa decisão para as conexões, foi decidir realmente e definir muito claro qual é o nosso DNA, qual é a nossa cultura. Porque aí quando você vai fazer uma entrevista, você já entende se aquela pessoa tem a nossa cultura ou não. Porque as habilidades técnicas, essas são mais fáceis da gente obter, né? Como o próprio Cláudio disse, né? Então, fica mais simples, mas as habilidades, né, né, que a gente chama aí dos soft skills, né, que são os comportamentos, que são as habilidades emocionais também, essas têm que estar bem conectadas à nossa cultura também. Isso facilita muito o processo de contratação e de ter um time robusto, conectado com o que você quer, porque mesmo que você tenha bastante desafio em uma empresa em processo de construção, tem muito desafio mesmo, mas as pessoas estão conectadas com o mesmo propósito, com a mesma dinâmica, na mesma pegada, então isso facilita bastante. O organograma, Rafael, dentro da empresa a gente eu posso de alguma maneira disponibilizar, mas o que a gente definiu, tá, até como, né, parâmetro aí para você, tem um livro do Rancharan, né, Pipeline de Liderança, bastante interessante, que eu indico a leitura dele, que ele define os níveis de liderança, né? Dentro da Vansil, lógico, a gente adaptou ao nosso modelo, tá? Porque livros normalmente são bastante referências, né? Mas a gente sempre tem que usar o nosso modelo. Não adapta a empresa às situações. A gente tem que pegar as situações, né, que são as ferramentas, e colocar elas para funcionar dentro da nossa visão, dentro do nosso modelo. E com base nesse livro a gente fez e adaptou ao nosso modelo e ele ajuda bastante, tá? Então foi ali que a gente definiu qual era os níveis de liderança para que sejam feitos os pipelines de crescimento das pessoas também. Então elas vêm e a gente diminuiu muito a contratação de fora da empresa também. Foi um processo um pouco mais longo,
né? Porque a gente treinou muita gente, a gente capacitou muita gente, investi muito dinheiro, né, da empresa para capacitar as pessoas, mas eu acredito que a médio e longo prazo a gente ganha esse tempo, porque as pessoas estão com fit cultural, né, e isso facilita bastante. Mas podemos trocar uma ideia com relação a isso sim, sem problema algum. Bom, com relação aos processos de pagamentos, vamos ver se eu entendi bem aqui, tá? Eu vou tentar responder, se não for isso, depois você me avisa, eu modifico a resposta. Mas os nossos processos de pagamento são feitos através das políticas de alçadas, né? A política ali de aprovação. Então o pessoal vem com um orçamento antes, tá? Do ano de cada setor, e cada diretor, né, pode fazer a aprovação e a gente tem os níveis, né? Eles têm uma alçada e até aquela alçada eles podem definir, fora aquela alçada eles vão subindo. No nosso processo também, normalmente a gente pede 3 orçamentos e dentro do manual nosso de código de conduta, você não pode ter nenhuma empresa que seja de algum conhecido, que você tenha algum relacionamento pessoal, enfim, a gente criou algumas regrinhas aí. É para isso, né, que eu falo que é bastante robusta a questão da governança, isso é fantástico. Fora isso, né, o nosso conselho também ele é constituído por uma pessoa que é de contabilidade, que normalmente faz os cheques, né, e as auditorias, tem um jurídico também, e fora isso a gente faz uma auditoria externa também anual. Então aí a gente faz a composição, né, e a validação das contas. Tá bom? Ô, Rafael, excelente pergunta essa que você deu, né? Que você fez aí por último, porque dá a oportunidade de explicar. O processo, ele starta num combinado com o time. Então, ali, o primeiro passo foi chamar todo o time, explicar o que estava acontecendo dentro da empresa, colocar para eles toda a situação e quais seriam os passos, né, e as etapas que nós iríamos enfrentar. Então, foi naquele momento que, dentro do nosso combinado, eu disse para eles que eu não tomaria mais as decisões por parte deles, não, eu poderia até decidir, mas eu não iria criar todas as soluções para todo mundo, como era antigamente, né, no passado. E a minha, né, o conselho, né, a equipe que me acompanha, eles ficaram, né, me acompanhando constantemente, me monitorando de não participar da operação, né? Porque no começo a gente tem uma forte tendência de cair para o operacional de novo, porque a gente tem a facilidade de executar e aí a gente cai para aquilo. E tem também algumas técnicas, né, que foram utilizadas, que eu utilizei também, para entender quais eram os processos que eu estava fazendo e que acabavam sendo operacionais. E a gente tem que ter né, tem que ter um entendimento muito grande de que a empresa precisa de alguém pensando no estratégico, que a empresa tem a necessidade disso. E que se a gente não ocupar essa vaga, a gente tem que dar liberdade para alguém ocupar essa vaga, porque a empresa precisa disso, né? Então, se não for a gente, alguém. E aí, né, na maioria das vezes, é a própria pessoa que vai querer ocupar aquilo. Então, a gente tem que entender que não dá para fazer tudo, tem que estar muito claro isso na nossa mente, e a gente tem que escolher por uma ou pela outra. Então, optando pela estratégia, a gente tem que deixar os colaboradores fazerem a área operacional. E quando eles vêm com alguma demanda que a gente entende que eles vão fazer um questionamento, mas que na realidade eles estão buscando a solução com a gente, nós temos que ter a habilidade de desenvolver, se não tiver, mas de reformular para eles de alguma maneira, mesmo a gente sabendo a resposta, não entregar a resposta para eles ali, mesmo que isso demore um pouco mais tempo no início, mas para eles entenderem um conceito e eles começarem a pensar de forma diferente. Então é jogar para eles e instigar eles a responderem para que eles raciocinem para criar a solução que até às vezes está na nossa cabeça já, mas deixar que eles desenvolvam um processo mental de solução, então, de problemas, né? Então é um trabalho, não tem assim, a virada de chave foi a conversa, mas para realmente ter uma robustez em estudo, isso foi uma construção ao longo do tempo, né? A gente demorou um período aí
para que a gente tivesse num nível bom, já considerado bom, de falar assim, puxa, agora o pessoal está indo e agora a gente vai se preocupar com a alta performance agora, porque agora não se trata mais, que é uma etapa de desdobramento, já é não se preocupar mais só com que eles resolvam, né, com que eles tenham as soluções, mas sim de otimizar tudo isso e já deixar uma performance, com a régua um pouquinho mais alta. Ragonha, agora respondendo a sua questão, é o seguinte: o conselho participa da semanal, só eu e o conselho, tá? E uma vez por mês, os G4, que é a diretoria, né, a alta direção, eles participam com o conselho para prestar contas ao conselho. Então, nós temos um ritual, né, de apresentação, ao qual a diretoria apresenta para o conselho quais foram as atividades realizadas no mês. É um modelinho que eu até citei para vocês, a gente analisa 4 pontos, né? E às vezes um quinto ponto. Cenário externo, cenário interno, resultados e futuro. E às vezes projetos especiais. Então fica sempre nesse modelo, uma vez por mês, com a alta direção, mas o conselho participa semanal comigo e também participa do mensal visualizando o que a alta direção tem para apresentar para eles. Qualquer coisa aí que vocês precisarem, estou à disposição. Um abraço a todos. A todos. Ricardo, eu vou tocar num ponto relativamente sensível em uma empresa familiar onde tem diretores que fazem parte da família e exercem atividades de gestão. Não sei se você vai, e também não é o objetivo, você falar de números absolutos, né? Mas sim do conceito que você usa aí na Vancil e que você tem visto, de remuneração dos sócios nas mais diversas formas, seja ele um gestor setorial, tipo um diretor comercial, diretor financeiro, diretor de fábrica e etc. Também como funciona os sócios que são investidores. Como é o raciocínio ou a lógica da remuneração desses atores aí no processo? E também, se você puder comentar como funciona a remuneração nos níveis de gestão que vocês têm aí, que são gestores de mercado, gestores contratados, né? G5, 4, 3, 2, 1. Como que isso daí, como vocês pensam sobre isso? Seria muito engrandecedor aí para mim, pelo menos, e acredito que para todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, nem sempre é bom dia, né? Depende da hora que vocês forem ouvir. Ricardo, é o seguinte. A gente vê, quando vai começar a implantar processos bem definidos, procedimentos bem definidos, que aí a gente tem que escrever, né? Primeiro definir os procedimentos, e aí para poder ser registrado. Para você registrar um procedimento, você precisa ter ele muito bem claro. E aí já começa a dificuldade, né? As pessoas muitas não conseguem definir procedimentos que realmente vão serem bem executados. Elas não conseguem, às vezes, assimilar, né, como que vai ser aquele procedimento mentalmente para escrever, né? Ou mesmo até o procedimento já acontece, mas ela não consegue entender, falar, comunicar por escrito ou verbalmente o procedimento da forma com que ele acontece. Então, é uma primeira dificuldade que eu vejo muito grande. Né, tanto é que o gestor de qualidade, assim, acaba se formando pessoas que saibam escrever para traduzir o que o cara sabe, né? Então, os gerentes às vezes até sabem, o analista sabe como é que é feito o procedimento, mas ele não sabe escrever. Ele não sabe nem dizer, né? E escrever é a mesma coisa, né? Porque a escrita é só um registro da fala, né? Você percebe essa dificuldade
que quando você falou assim, nossa, demora muito, mas depois a gente vê o resultado. É disso que você está falando? Uma das coisas que acontece de definir e registrar os procedimentos. Vocês percebem isso? E como que vocês fazem? Se percebe aí, algumas pessoas que registram, né, que têm habilidade para isso, né? Imagino aí gestores de qualidade, enfim, são pessoas analistas específicas para poder registrar, pegar o que o outro registrou e corrigir, né, colocar a informação que falta para que o procedimento aconteça direito. Como que isso funciona? Quem que é que faz esse processo e se essa dificuldade vocês tiveram com isso? Imagino aí gestores de qualidade, direito. Como que isso funciona? Quem que é que faz esse processo e se essa dificuldade vocês tiveram com isso? Outra coisa, você percebe que dá dificuldade, inclusive em nível de gestão, de analistas, enfim, em geral, das pessoas seguirem, ler, interpretar e seguir, né? Às vezes até de querer ler, né? A pessoa quer fazer o negócio sem ler. Você fala, ó, o procedimento ali, a pessoa não lê. Isso, inclusive, em cargo de gestão, a gente vê isso. É, que é hábito, não é maldade. Eu sei que é força do hábito, pressa, o cara quer fazer rápido, enfim. Só que aí o padrão de qualidade cai, né? Porque ele não segue o procedimento e não faz o que estava planejado. Não faz o que estava planejado, ou você tem que sair corrigindo, ou não vai sair, né, da forma com as informações que você queria. Geralmente vai vir informações distorcidas, erradas, que não era o que estava sendo esperado. Enfim, então isso acontece também com vocês, nível de gestão das pessoas não seguirem, não lembrarem, né? E aí não seguirem procedimentos? E quais seriam os tipos de procedimentos? Talvez essa até seria a primeira pergunta para o pessoal entender, né? Porque às vezes fica muito na teoria. Se a gente não for bem prático nos exemplos do dia a dia, né? De falar do dia a dia, a gente não consegue visualizar, né? Quem não vive a realidade ainda. Então, quais seriam os exemplos de procedimentos, os processos que você falou? A gente tem que se registrar tudo, né? Desde a cultura, eu vejo que você comentou aí tem sobre a cultura. A reuniões que acontecem, enfim, o que você acha que é relevante, que tipo de atividades que acontecem na empresa, nos diferentes setores, desde o nível de gestão até a operação, que você poderia exemplificar para a gente, o máximo possível, que o pessoal entender. Eu também queria saber da Vancil, que são registrados, né, e são registrados como para serem seguidos, né, para serem lidos, imagino que seja. Então, se puder dar exemplos para a gente, para termos essa noção, eu agradeço. Olá a todos, Alexandre, obrigado pela pergunta aí, eu posso responder sim, sem problema algum. Na questão familiar, uma das coisas que facilita muito o nosso trabalho lá, tá? É a questão de que é muito, vamos dizer assim, é muito separado, né? A gente tem, ali os sócios têm um pensamento bastante alinhado aí, e eles separam muito forte, né, a questão família da questão empresarial. Então, as pessoas que são sócias, né, os que são investidores, que não fazem parte da rotina do dia a dia da empresa, esses aí só dividendos. Então, aí eles estudam, né, dentro do nosso payout, a gente tem uma faixa ali que seria a distribuição de lucros, né, e aí eles recebem a divisão de lucros. Quem exerce cadeira, né, dentro da empresa, esse sim é remunerado como qualquer outro, né, no caso aí você está falando dos diretores, como qualquer outro diretor de mercado. Porque ele não está exercendo a função de sócio ali, né, de dono, ele está exercendo uma função de um profissional. Então, ao invés de ter um profissional de mercado, se o familiar tiver a competência para ocupar o cargo, ele recebe uma remuneração de acordo com o mercado, compatível com o mercado. São duas coisas distintas. Isso facilitou muito, e os sócios ali, eles têm isso aí muito entranhado neles, eles têm muito bem definido esse modelo na cabeça deles, o que facilita bastante. A questão dos níveis de gestores, o que a gente faz é pesquisa de mercado também, tá? A gente está sempre fazendo pesquisa de salários,
e a gente faz ajustes, né? Óbvio que quando a gente faz a primeira vez, a gente não tem a capacidade, né? E às vezes a gente não tem a remuneração mais adequada, tá? E aí, quando a gente desenha, né, o nosso plano de cargos e salários, aí a gente cria um plano, né, para que a gente possa ir fazendo as correções necessárias até ficar compatível com o mercado. E óbvio que a gente também tem assim a questão de comparar, né? É diferente, tá? Salário de interior, salário de capital, com um salário de empresa de faturamento até X, até Y, até Z, porque os cargos às vezes se confundem, né? Aliás, não é que se confundem, é a mesma nomenclatura na realidade. Só que o tamanho do desafio e da responsabilidade é um pouco diferente. Então, sempre tem que levar em consideração isso, né? Fazer o comparativo com empresas. A gente não faz comparativo só com empresas do nosso mercado, a gente faz com outras também, mas o que tem maior pontuação, o que a gente mais tem peso, vamos dizer assim, nas nossas decisões, são empresas do nosso segmento e do mesmo porte e do interior, porque no caso a nossa também está no interior. Boa pergunta, Ragonha. Quando as pessoas realmente têm muita dificuldade de colocar no papel e de criar um modelo mental, principalmente porque como a gente está envolvido na maioria das vezes nas operações, né, o pessoal que vai escrever, eles ficam tentando escrever de uma forma que abarque todos os colaboradores e todas as estruturas já existentes. Por isso que eu citei, né, num dos áudios anteriores aí, que a gente tem que pensar sem o sentimento de como está hoje. A gente precisa se desprender, se desapegar disso para escrever um modelo que a gente considera ideal. E os processos, né, os procedimentos dos processos que existem no dia a dia, sim, como você disse, a gente criou, né, um setor interno. Primeiramente, muitos consultores ajudaram a gente, né, no começo. Eu acho que o Rafael tem uma experiência aí também, acredito que com ele deve ter sido a mesma coisa. E depois a gente criou, né, uma secretaria de governança, e aí essa secretaria de governança que faz todo o acompanhamento, né, começa pela qualidade, mas aí quando a gente sobe para o nível de governança, aí a governança toma conta inclusive do pessoal da qualidade, né, do SGI, enfim, né, separamos os setores lá, garantia de qualidade separado da governança. Então, com certeza. Agora, o tempo que eu falo que demora é para o pessoal internalizar isso, é isso que demora, porque a gente tem que pegar na mão e a gente não vai falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não. Vai falar 10, vai falar 20, vai falar 30 vezes a mesma coisa, até o pessoal internalizar tudo isso, né? E isso, lógico, se a gente vai instruir pessoas do nosso próprio time. Isso eu estou pensando sem fazer a troca, como nós fizemos. Nós não fizemos a troca de todos os colaboradores. Nós fomos ajustando eles e ensinando eles. Mas se vai pegar alguém já de mercado, aí as pessoas, é nítido, as pessoas que já trabalharam com o processo, quando elas chegam na empresa, elas têm dificuldade de se adaptar à empresa que não tem o processo. Então, esse tempo que eu falo que demora, né, para as pessoas internas entenderem, até porque como elas estão dentro do mesmo ambiente e tudo, então elas têm dificuldade de entender que está mudando e que precisa ser mudado. Então por isso que como eu citei, né, a gente precisa ter um combinado com eles antes, e aí tudo que a gente for fazer e tudo que for saindo da rota, a gente cita o combinado e cita que a empresa tem que andar para frente, e é muito insistência mesmo. A gente tem que estar alinhado totalmente, sempre, e sempre batendo nas mesmas teclas, nas mesmas situações, porque senão o pessoal tem a tendência de voltar para trás e de achar que não vai mudar nada e que é mais uma tentativa frustrada. Ragonha, sua segunda pergunta é bastante pertinente também, tá? Com certeza, o pessoal de gestão, eles têm dificuldade, eles esquecem dos procedimentos, até porque às vezes o procedimento não é a realidade do que ele faz, e aí dificulta mais ainda. Mas quando a gente alinha a realidade, né, como eu disse para vocês, é a simplicidade que atenda às normas e que atenda às nossas necessidades. Se seguir essa tríade, a aderência aos documentos é muito maior.
E quando você cita isso e você coloca numa facilidade, as pessoas começam a buscar esses documentos sempre para poder tomar entender algum processo, entender alguma coisa. Então é trabalhoso tudo isso, né? Por isso que eu citei que é bastante trabalhoso e que demora um tempo, mas que é por aí que funciona. Porque as pessoas elas conseguem entender e elas começam a ficar dependentes de tudo isso. Elas começam a entender a necessidade e a grandeza. Quando elas começam a enxergar atalhos, quando elas começam a enxergar que elas conseguem resolver as situações mais rápida, né? E, por exemplo, né, um dos códigos que são dos principais aí do começo, né, o código de ética e de conduta da empresa, quando a gente cria ele e a gente começa a trabalhar muito forte ele, lógico, né, a alta gestão, nós temos que ser os curadores de tudo isso, né, porque senão aí acaba complicando e acaba virando uma bagunça, porque se a gente tem um manual, né, tem um código e a gente mesmo não segue, a alta direção não segue, aí fica muito difícil para o resto da equipe entender que tem que seguir aquilo. Mas quando a gente faz, por exemplo, né, e tudo que a gente vai fazer, a gente cita e comenta, e como eu citei para o Rafael ontem, quando o pessoal vem pedir alguma coisa, você inverte, né, e você fala, mas não está no código, não está assim, não está assado, olha, não está naquele procedimento X, não está naquilo que a gente definiu, tal data, e o pessoal começa a ir buscar essas informações lá antes até de trazer para a direção, né, e aí ocorrem duas coisas, né? Nesse caso, como eu estou citando, a gente começa a descolar da operação, porque aí eles vão começar a buscar esses tipos de informações sem antes trazer para a gente, porque eles sabem que se chegar na gente, a gente vai direcionar eles para buscar lá. E se não existe, não tem problema algum, porque aí, não existe, ok, então escreve aí, traz que eu ratifico e aí a gente implanta dentro do sistema. Então a governança, a Secretaria de Governança é um dos papéis principais também, ou no caso qualidade, chamem, né? Cada um tem o seu momento aí dentro da empresa, mas é sempre muito útil, né? E o custo, tá? Eu era uma das pessoas que eu não gostava, né, de um analista para me auxiliar. Eu achava que isso era bobeira, assim. E isso eu estou falando de uma coisa pessoal minha, porque eu sempre fui muito ativo também, né, na parte de operações, como citei para vocês. E foi uma das melhores coisas que aconteceu. Então, quando a gente enxerga que esse custo, né, uma pessoa aí é muito barato para poder fazer tudo isso, mas essa parte de operação, de escrita, que você pega uma pessoa aí de um custo baixo, que tem um entendimento, né, que tem uma boa escrita ali, e ela não precisa decidir nada, ela não precisa desenhar nada, ela só precisa ouvir e transcrever tudo isso. Então, facilita bastante o processo. Ragonha, essa última pergunta sua também é bastante pertinente, porque assim, dentro da Mancil a gente coloca todos os processos, né, e procedimentos, mas é como eu disse, é sempre nessa tríade, né, tem que ser simples, que atenda às legislações, né, e atenda às nossas necessidades. E a gente simplifica bastante ao ponto, né? Os principais pilares são as políticas, tá? Quando a gente define as políticas, define uma política de crédito, define uma política de alçada, define uma política de cobrança, uma régua de cobrança, você vai definindo os processos principais. Dentro do nosso negócio, e aí que eu separo um pouquinho a qualidade da governança, né? Quando a gente tinha o pessoal da gestão de qualidade ali, era muito instrução de trabalho, né? Era muito IT. E aí, não, pega a caneta com a mão esquerda, porque olha, é com o dedo polegar e com o dedo indicador e não sei o que e tal. E fica muito detalhado. E aí fica muito difícil de seguir. Então, o que a gente tem que se preocupar, e quando a gente escreve os procedimentos, e a gente escreve de tudo, tá? A gente abre fluxo para tudo dentro da empresa. A gente está com dificuldade na aprovação de um rótulo, esqueceu de algum setor, esqueceu de alguma coisa. Bom, então vamos desenhar um fluxo, vamos desenhar um processo aqui. E aí a gente descreve o processo como um todo, e o que facilita muito, a gente tem uma intranet nossa, que nós desenhamos todos esses fluxos e eles passam pelos processos de aprovação e de consentimento, de conhecimento também, das pessoas como um todo, então facilita a gente colocar as coisas no processo também. Mas os principais aí são as políticas, que aí elas facilitam a visão geral das coisas, e tem também os procedimentos, por exemplo, né, no caso de indústria, procedimento de setup de fábrica, né, todos aqueles POPs, enfim. Mas eu começaria pelos macros,
que são as políticas, o código de ética e de conduta. Eu acho que são os principais e que começam a dar o norte, né? Bem na estratégia mesmo da situação e com todas as informações necessárias, mas leiam e releiam sem muito detalhezinho, olha, tem que ser com a caneta preta, tem que ser com a caneta vermelha, tem que ser assim, tem que ser grifado embaixo, que são coisas que na realidade não vai diretamente interferir no resultado e às vezes pesa demais por entendimento. É alguma coisa assim. Por áudio é lógico, é muito mais difícil, né? Mas estou à disposição aqui. Tá joia? Um abraço a todos aí. Ricardo, excelentes explicações, obrigado. Eu te peço só um aprofundamento no detalhe. Agora, você já deu norte aqui, você falou políticas, a descrição que você acha importante, a descrição das políticas e código de ética. Então, aí para a gente ver isso de forma bem clara, me dá exemplo do que tem nessas políticas, entendeu? Porque senão fica tudo muito vago para a gente, né, que está aqui. Para quem não tem o hábito de usar, para os diretores, ele fala, mas o que é política? Né? O que vai no código de ética? Porque aí, na hora que a gente vê esse exemplo, aí a gente consegue imaginar a prática. Então, se você puder dar exemplos do que tem na política, né, e consequentemente escrito na política e no código de ética, aí isso fecha com chave de ouro. E a última pergunta é sobre a questão do conselho. Como você falou que eles participam semanal e mensal, só me lembra qual a composição do conselho, então, que participa? É todo mundo, advogado, contador, todo mundo participa dessas reuniões semanais e mensais? E eles são internos e pessoas externas, você tem um misto, né? Nós estamos falando de alta diretoria e conselheiros, né? Então, é só clarear essa composição para encerrar também esse assunto, a composição dessas pessoas do conselho que participam das reuniões semanais e mensais. Obrigado. Toda a regra principal da empresa. Então, a ética empresarial, como é que são as relações internas e externas, como é a questão de, por exemplo, se pode receber brinde, se não pode, até quanto, conflitos de interesses negociais, conflitos de interesses pessoais, família, doações, patrocínios, como são tratadas as informações confidenciais, informações privilegiadas, interações sociais, o que pode ser dito, o que tem que ser guardado. Aqui também a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a exatidão dos livros, dos registros. É um manual assim bastante completo de toda a conduta da empresa, né? Questão de discriminação, assédio sexual, moral, enfim, a questão dos recursos humanos, saúde ocupacional, segurança do trabalho, meio ambiente, até tem também, por exemplo, a questão com a imagem institucional, o que pode postar nas redes sociais, o que não pode, a questão da comunicação empresarial, quem são os porta-vozes, quem não são, como é que se utiliza a logo, o que pode, o que não pode, enfim, são todas as regras gerais, que no dia a dia a gente às vezes acaba passando, mas a gente não deixa uma definição, e aí ficam pontos bastante vulneráveis. Com relação às políticas, aí depende muito da política, né? Vamos dizer assim, por exemplo, uma política que a gente tem, sei lá, de análise de crédito, por exemplo, né? Talvez, não sei, né? Eu acredito que talvez uma outra que seja melhor, né? Mas a análise de crédito seria quem aprova até quanto, que alçada, quais são os relatórios que tem que ser analisado para poder ter essa aprovação de crédito, então quais são os órgãos, né, de pesquisa financeira que tem que ser utilizado, então é todo o mapeamento do trabalho, então são, né, as políticas, ou por exemplo, uma política de contratação, né, vamos dizer assim, da gestão de pessoas. Então, que tem que passar primeiro a seleção tem que ser pela gestão de pessoas, tem que ser anunciado isso num fórum. Primeiro a gente tem que tentar utilizar pessoas internas, e somente se não tiver interno que pode ser externo.
E aí a avaliação final e a contratação não é só pelo voto direto do líder, tem que ser direto do líder e da gestão de pessoas. Você define todas as regras. As políticas são as regras a serem definidas. Como que é uma política de desligamento? Qualquer um pode sair lá e desligar qualquer um ou não, né? Dentro da nossa empresa a gente adotou que não. O líder, se ele quiser dispensar, ele não consegue dispensar de fato sozinho. Ele tem que abrir um fluxo dentro da empresa, isso vai para a gestão de pessoas, para que a gente possa fazer uma análise para ver se realmente aquele colaborador tem pontos negativos, né, no ponto, se já teve advertência ou não, enfim, várias coisas, porque a gente sempre, como eu disse, né, na governança a gente trata muito a mitigação dos riscos. Então, nesse caso, por exemplo, o líder pode ser que ele se irritou com o cara por alguma coisa do trabalho ou até mesmo uma coisa pessoal. E aí ele, não, tá, então eu vou te mandar embora. E aí acaba ficando ruim. Então, são esses sistemas que a gente chama de política. E lógico, né, os procedimentos e os ITs aí, né, as instruções de trabalho aí são bem da parte operacional, então é bem para baixo, esses às vezes vêm um pouquinho mais de detalhe, né? Então, são coisas desse tipo, né? Então, como são, né? São as regras do jogo, né? Na verdade, para simplificar, são as regras do jogo. Agora, se vocês tiverem interesse de saber de uma específica, eu posso citar algumas coisas a mais, porque senão fica muito genérico, é muita informação. É uma construção, como eu falei, né? Devagarzinho. Você começa com a versão 0, 1, 2, e aí você pega um setor que é mais principal, depois você pega um outro, e assim vai, né? Vai criando uma robustez no negócio como um todo. Com relação ao conselho, o conselho é separado da alta administração, Ragon. São duas coisas completamente diferentes e independentes. As pessoas que participam do conselho, eu tenho contador, eu tenho jurídico, eu tenho pessoa estratégica, eu tenho pessoa de gestão de pessoas, eu tenho pessoas de cultura, enfim, eu tenho algumas pessoas que compõem o conselho. A alta direção, ela pode fazer parte do conselho? Pode. Não é indicado, porque é óbvio que a alta direção vai querer ver o próprio benefício. Então, normalmente as empresas não colocam, mas pode sim, sem problema algum, tá? No nosso caso, não existe nenhum diretor no conselho, tá? Então, esse pessoal trata comigo. O que eu disse é que uma vez por mês, a direção, né, a alta direção da empresa, vai prestar contas para o conselho. Ela vai lá e faz uma apresentação, que a gente chama de análise crítica, onde ele apresenta tudo o que está acontecendo, qual é a visão dele, quais são as atitudes que ele está tomando e qual a visão dele do futuro. Então é isso que é separado, tá bom? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Se não ficou claro ainda, me avisa aqui, vai me direcionando aí que eu vou respondendo da melhor maneira, tá bom? Valeu, um abraço a todos. Obrigado aí, Ricardo, pela explicação. E quanto à dúvida do conselho, eu realmente eu entendi a divisão. Legal esse ponto que você falou de ser separado a alta diretoria do conselho administrativo. E a minha dúvida ficou então só no final porque eles participarem semanalmente, eu achei que seria aparentemente parece um negócio meio assim, muito próximo, né? E aí então talvez eu acho que eu entendi errado, talvez só seja a alta diretoria fazer esse acompanhamento semanal, né? O conselho entra só no mensal, né? Quanto aos procedimentos, excelente exemplos, isso agora torna palpável o que a gente está falando. E me permite, então, fazer uma pontuação para os diretores. É o seguinte, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, acompanhando, eu preciso falar uma coisa que vai ajudar vocês a aproveitar tudo isso que a gente está conversando. O Clube dos Diretores aqui, ele tem como objetivo ajudar vocês a melhorar o seu trabalho de gestão. Você que é diretor, você dirige gestão da empresa, gestão estratégica, né? Gestão da empresa. Então, como que eu vejo isso? Por que nós estamos aqui
ouvindo o Ricardo, fazendo perguntas para ele. Considera o processo de mudança assim. Primeiro você tem que conhecer que existe algo, certo? Então vocês estão ouvindo. Eu vou passar para vocês uma lista de tudo que o Ricardo falou que faz e tem, de ferramentas de gestão. Então vocês precisam identificar, e quando você está estudando, eu faço isso, tá? Se eu quero desenvolver algo, eu olho aquilo, primeira vez que eu ouço, leio, eu identifico o que a pessoa está falando, o que existe. Então é o primeiro conhecimento, né? Você tem um conhecimento, às vezes você já até conhecia, mas você está aprofundando aquele conhecimento sobre, no caso, ferramentas e técnicas de gestão. Então vocês estão ouvindo aqui, Só que se não tiver, vou pular, né? O segundo passo é uma avaliação para ver se aquilo tem sentido ser implantado na sua empresa, você fazer a mudança. E o terceiro passo é que, se tiver sentido, você vai atrás de aprofundar o conhecimento para fazer a mudança. E a gente quer percorrer esse caminho com vocês até o fim. A gente não quer deixar vocês aqui na mão, falando, puta, gostei disso, quero implantar isso, e agora, Ragoia? Nós temos apoio para vocês aqui, e não é consultoria, nós não estamos vendendo consultoria, nós estamos trocando entre nós mesmos muita orientação e informação, para vocês implantarem. Tem diversos jeitos aqui que no clube pode te ajudar. Mas eu queria, nesse momento, forçar vocês a começarem a fazer a avaliação, que é o segundo passo, do que vocês estão ouvindo, tá? E depois o Rafael pode até citar, o Rafael está acompanhando a gente, nós estamos fazendo um trabalho lá na Canvas, né? Então aqui foi falado sobre a questão de procedimento. O Ricardo acabou de dizer os exemplos de procedimentos, políticas e código de ética. Veja só, agora vamos começar a fazer uma avaliação sobre o que a gente está falando e vamos pegar esse exemplo que é o último. Qual que é a importância desse assunto na sua empresa, seja pequena, média ou grande? Então, esse é o pensamento que eu gostaria que todos fizessem sobre o que vocês estão ouvindo aqui. A gente falou de diversas coisas, falou de conselho, falou de descrição de processos, políticas, né? Então, que é o que eu vou comentar agora. Falamos enfim, eu vou passar a lista para vocês de tudo que o Ricardo falou, eu já resumi, coloquei em ferramentas que vocês podem se interessar e aprofundar mais. Então, para quê? Para poder avaliar se você quer implantar. E qual a importância, né? Para você avaliar, você tem que entender o benefício. Então, vamos já fazer uma avaliação da descrição, né, das coisas, de registrar, no caso, políticas, que são procedimentos, né? No caso, quando a gente falou políticas, a gente fala muito aqui como um procedimento. Por exemplo, procedimento de contratação, ele deu exemplos perfeitos, né? Exemplos de procedimentos de pagamento, do que compra, de empréstimos, de como liberar empréstimo. Então, nós aqui na Canvas, nós estamos no momento que a gente está implantando a gestão estratégica, que é o planejamento e o acompanhamento. Então também a gente tem por escrito isso. E aí por que fazer isso por escrito? E pensa você assim, Ragoy, mas cara, não dá, né, na minha empresa. Cara, então, aí que é o X da questão. Por quê? Porque se você não faz por escrito, você tem um problema geralmente você tem um problema de qualidade. O que é? Você vai criar o procedimento e eles não vão ser seguidos. Então, quando você não escreve, e aí Ricardo e Rafael pode comentar, né, para ajudar o pessoal a entender, por exemplo, o porquê dessa ferramenta. Quando você não escreve, por exemplo, a política de crédito, como que ela deve ser feita, como você não escreve, por exemplo, no nosso caso lá, o acompanhamento semanal dos projetos estratégicos, como ele deve ser feito, não escreve e não cobra, as pessoas não fazem daquele jeito. Porque tem detalhes, e os detalhes estão por escrito, e não são, e olha só, nós temos uma pauta da reunião de acompanhamento estratégico semanal, são aproximadamente 5 linhas. Essas 5 linhas garantem que a reunião seja feita com objetividade focada. Então, se você não escrever, e é o que está acontecendo, e já inclusive escrito, tá? A gente escreveu e não está acontecendo a qualidade. Mas por quê? Porque o pessoal está começando a criar o hábito de ler e seguir o que está escrito, que é o que o Ricardo falou que é a dificuldade, que todos têm quando começam a usar essa ferramenta. Mas quando nós estamos fazendo a reunião, por exemplo, do acompanhamento semanal, o que acontece? O pessoal não está seguindo e eu estou sempre falando para eles assim, cara, não é isso que está escrito. Aí o cara vai ter que vir de novo lá na próxima reunião, é isso que está escrito? Beleza, ó, não é isso que está escrito. Na reunião, a pauta não é essa. Então, daqui a pouco, o que acontece?
Por que a gente fala gestão da qualidade, né? A qualidade da reunião vai ser perfeita, né? Ou o ideal. Por quê? Porque eles vão seguir o procedimento e o procedimento é o que a gente quer na reunião. Enquanto as pessoas não têm o hábito de escrever, né, e nem ler e seguir, o que acontece? Cada hora a reunião é de um jeito. Você planeja, você faz a reunião por um objetivo, esse caso, né, do procedimento que a gente faz da reunião semanal. A reunião não sai do jeito. E aí, como você fala para o cara de novo, nem você lembra, se você não escreveu, o que exatamente você quer na reunião. Então, como é que você faz alguma coisa com qualidade se você não registrou o que é qualidade, qual que é o procedimento, e se você não cobra que o procedimento seja executado e lido e executado? Então, você vê, ó, código de ética que o Ricardo falou, posturas, enfim, seja comportamentais ou procedimentos de contratação de funcionários. Se você não escreveu o processo de contratação de funcionários, sabe o que vai acontecer? Se você contrata na sua empresa uma vez cada 6 meses, cada vez vai sair de um jeito. Tenho certeza. Por quê? Porque as pessoas não vão lembrar como é feito. Ele fez faz 6 meses. Você instruiu lá, falou, da próxima vez você, enfim, avalia com a empresa X. Daqui 6 meses o cara não vai lembrar de avaliar com a empresa X, se ela te ajuda no fazer o recrutamento. Entendeu? Porque não está escrito. E a pessoa não lembra. É normal. Então a gente tem que usar essas ferramentas, por exemplo, a descrição, para melhorar a qualidade e entregar o que precisa. E senão você vai queimar a cabeça, você vai ficar falando toda hora, uma hora você desiste e o procedimento não vai ser implantado. Seja ele de pagamento, seja ele de fazer reunião, seja ele de contratar, entendeu? Então é isso. Primeiro, fica então a importância sobre descrever, registrar, cobrar para que seja seguido os procedimentos, tá? E aí o Ricardo e o Rafael podem dar exemplos e ressaltar essa importância, primeiro ponto. E o segundo ponto, para vocês começarem a ouvir os áudios e listar o que vocês estão aprendendo, qual é a ferramenta, sobre o que aprendeu, e parar para avaliar se isso deve ser implantado na sua empresa. Porque senão não vai ter mudança. E não é isso que a gente quer trazer o conhecimento, mas também fazer mudança. Inclusive, em janeiro, vou estar convidando todos vocês para a gente parar e pegar essa lista e discutir o que cabe e o que não cabe na sua empresa. Tá? E por qual que é o benefício de cada coisa. Então, vocês avaliarem, vocês concluírem para vocês fazerem um processo de mudança e aperfeiçoamento da sua gestão, do seu trabalho, da gestão empresarial. Tá? Isso já a partir de janeiro. Nós vamos ter um modelo, cada um vai avaliar esse modelo e vai falar assim, isso aqui serve ou não serve para mim? Conversa com os outros para dar opinião. Né? Por que isso? Eu acho que isso serve. Então, não acho, mas por quê? Na hora que você entender o benefício, pode ser que você mude de ideia, né? Enfim, e aí faça um plano de mudança, né? Para qual ferramenta é mais importante começar agora? Qual que dá mais impacto na situação que eu estou? Com menos gerentes, eu tenho um gerente só. Então, todos têm a realidade, mas nós temos que avaliar. Então, comecem a fazer a avaliação disso, tá? Obrigado aí, espero que isso tenha colaborado para que vocês possam se desenvolver e fazer mudança. Bom, o Luiz, o Ricardo e os demais eu estou acompanhando e queria dizer da minha gratidão, porque realmente está sendo de grande valia. Eu queria fazer uma ou duas observações apenas, como forma de contribuir, até para que possa o Luiz, o Ricardo e vocês todos aí avaliarem e ver se está no caminho ou não. Eu vou trocar meus comentários não sei se também se é o momento, tá, Luiz? Se não for, por favor, deleta. Mas, assim, como o Ricardo respondeu lá na primeira pergunta, todo mundo comentou, o Luiz comentou também, né? Eu vou tentar transformar numa pergunta aquilo que eu ia comentar. Como que eu, líder, consigo a confiança dos meus liderados para que eles se motivem através de todo esse nível de controle, produzir seu máximo? Isso eu consigo desenvolver
isso é nato, porque tem muita gente que diz que é nato isso. E eu acho que... por que eu estou fazendo essa pergunta agora, apesar de ela ser um pouco intangível, né? É porque eu vejo assim que essa é uma determinante muito grande, porque aquilo que não tem credibilidade não vai dar resultado, pelo menos não em longevidade, né? Então, Luiz, não sei se é o momento de fazer essa pergunta, mas eu acho que isso, quando a gente vai fazer qualquer planejamento, né, eu acho que ela precisa estar intrínseca também, né? Pelo menos, se não a pergunta, o nível de consciência de nós planejadores, eu acho que tem que estar claro para a gente, né? Bom, era isso. Obrigado aí. Olá a todos. Ragonha, eu tenho uma reunião semanal com a alta direção, né? Mas eu também tenho uma reunião semanal com o conselho. São duas coisas distintas. Eu tenho uma reunião semanal também com os 40 líderes da empresa para alinhar algumas comunicações com eles, tá? São reuniões rápidas, mas eu tenho essas 3 reuniões. Então, só para ficar claro, assim, é uma com o conselho separada, só eu, o conselho, uma com a alta direção sem o conselho, só eu e a alta direção, e uma com os líderes, todos os líderes da empresa. Tá bom? Olá a todos, novamente aqui, Ragonha, excelente explanação, é exatamente isso. Quando a gente tem um modelo, a gente consegue ter repetibilidade. Quando a gente tem repetibilidade, a gente tem uma padronização mais assertiva. A gente consegue, em muitos casos, ser alta performance. E esse modelo, não, às vezes, ele pode ser até modificado e aprimorado com o tempo, sem problema algum, tá? São as versões novas, isso aí é perfeito. O que não pode é cada hora ser feito de uma maneira. O que você colocou é bem real. Você agiliza demais a reunião quando você tem uma pauta, quando você tem um modelo a ser seguido, porque ela fica muito objetiva, né? A gente fica com menos explicação sobre como e fica mais objetivo sobre o assunto em pauta que precisa ser solucionado. Muito bom, é isso aí mesmo. Olá a todos. Cláudio, excelente comentário, muito bom mesmo. Faz todo sentido o que você disse. Eu, na minha opinião, também acho bastante pertinente aqui nesse momento a gente conversar sobre isso. E a liderança, né, ela pode ser sim. Eu não gosto muito dessa palavra nato, né? Eu acho que a liderança ela pode ser formatada, sim. É óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que é muito mais o ser líder, né? Do desapego e de você conseguir conquistar as pessoas, não é impor para as pessoas, e aí tem toda aquela situação da comunicação, enfim, né? Tem aquele envolvimento que tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Mas a liderança pelo exemplo, né? E a liderança transparente e a liderança que permite com que o time tenha o senso de pertencimento. Trabalhe esse ponto é muito importante, foi o ponto crucial para fazer a retomada, no meu caso, lá dentro da indústria. Como eu disse para vocês, no passado nós tínhamos uma cultura bastante tóxica, né? E, e a gente conseguiu reverter tudo isso com a transparência das informações, com a clareza da comunicação e dando para eles o senso de pertencimento, né? Então, por mais que a gente tenha o plano já elaborado e pronto, apresenta para os outros, escuta eles, tem uma escuta ativa, né? Ouve deles se eles têm alguma opinião que contribui ou que não contribui. Quando não contribuir, vamos mostrar para eles, né? Mostrem para eles de que forma, o porquê que ele não contribui, qual que é a consequência seguinte, é por isso que talvez não encaixe. E aí cria-se um bate-papo, né? Cria um relacionamento com o pessoal. Quando o pessoal cria esse estreitamento, cria esse relacionamento, eles começam a admirar a liderança e eles começam a seguir a liderança e fazer tudo em prol do que a liderança está propondo, porque eles acreditam que o resultado vai vir. Então fica um ambiente de muita gratidão, fica um ambiente muito colaborativo. Eu acho que é isso. É um tema também bastante extenso para discutir, mas é bem importante isso. Tá joia? Espero que tenha contribuído também. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos.